açúcar na receita, tem uma aluna minha, inclusive, que ela falou, gente, eu nunca soube qual é a função do açúcar na receita. Eu aprendi com você. Ela me falou isso esses dias, eu ri muito. Foi a Priscila. Ela não sabia a função do açúcar na receita. E muitas pessoas não sabem. Eu também não sabia lá no início. Não sabia que o açúcar, além de adoçar, ele também agrega umidade, agrega maciez, agrega volume, agrega estrutura. Ele ajuda a diminuir o calor dentro da massa, quando a massa está assando, por exemplo, e essa redução, esse retardamento na temperatura dentro da massa faz com que os nossos outros processos químicos que estão ali acontecendo aconteçam de maneira mais lenta. Dessa maneira, eu tenho uma umidade dentro da massa mantida por mais tempo ali. Então, eu tenho uma massa mais úmida através desse retardamento da temperatura da massa, que é provocado pelo açúcar. O açúcar vai demorar um pouquinho para derreter e ele ajuda, então, a manter a umidade e a maciez ali dentro dessa massa por conta desse retardamento, tá? Então, tem diversos tipos de funções. Outra função, além do sabor, é caramelizar, é dar coloração. Então, eu tenho a reação de Maillard, que é de proteínas com o calor, né? E tenho a caramelização do açúcar, que também é responsável por dar aquele aspecto dourado aos nossos produtos assados, certo? Por isso que o nosso bolo fica douradinho. E se você for perceber, quando você vai substituir por adoçante, a gente perde essa característica, tá? Bom, vamos falar sobre os substitutos, então? Se vocês quiserem anotar, fique à vontade. Eu vou falar sobre vários substitutos. Bom, inclusive, vou anotar até mais um aqui, que eu não ia falar, mas eu vou falar sobre ele, tá? Só vou anotar aqui para eu não esquecer. Tá. Primeiro substituto. Vamos considerar o açúcar branco, tá? Vamos considerar que vamos substituir o açúcar branco em uma determinada receita. Primeira opção de substituição, outros açúcares, mais nutritivos, né? Você pode usar o açúcar demerara, que é um açúcar quase integral, ele não é integral porque é o mascavo integral, então o açúcar demerara, ele contribui para o valor nutricional das nossas receitas, ele traz minerais, ele traz vitaminas para as nossas massas de bolos, e ele, em substituição ao açúcar branco, ele pode ser usado na mesma proporção, tá? Ele não vai alterar muito o resultado final, porque se você consumir o açúcar demerara, você sente um pouquinho o gosto do melado, né? Porque ele é um açúcar mais integral. Mas ali na receita, você não vai sentir por conta dos outros sabores daquele bolo. Por exemplo, um bolo de laranja, de chocolate, você não vai sentir esse sabor de melado porque é muito sutil. Agora, se você usa o açúcar mascavo para substituir o branco, aí sim você vai sentir uma diferença boa ali na receita. Por quê? Porque o açúcar mascavo, primeiro que ele é marrom, o açúcar branco, né, não altera a coloração da massa. O açúcar mascavo, sim. Então, você já tem uma massa amarronzada. Segundo, é um açúcar que é mais úmido, ele é mais pesado, então ele tende a deixar as massas mais úmidas depois de assadas. Então, o seu bolo, por exemplo, você vai trocar a quantidade total de açúcar branco por açúcar mascavo. A massa do seu bolo, no resultado final, vai ficar mais úmida. Pode ficar um pouco mais pesada, a depender da quantidade, tá? Então, se você quer usar o mascavo, tente combinar, né, com outro tipo de açúcar, por exemplo, demerara, para deixar a sua massa nutritiva, mas para não alterar tanto o resultado final, tudo bem? O sabor também vai ser alterado, né, porque o açúcar mascavo, ele é mais, tem um gosto mais forte de melado, então sim, ele vai alterar também o sabor da sua massa. Então, se você quiser também trabalhar com mascavo para ter mais nutrientes, mas manter ali o sabor da massa, a coloração não afetar tanto, aí você faz essa troca parcial, né? Você troca parte do açúcar branco por mascavo e parte pelo açúcar demerara para você ter mais nutrição na sua receita, tá? O outro açúcar que pode ser usado também para substituir o açúcar branco é o açúcar de coco, mas assim como o açúcar mascavo, ele vai alterar muito o resultado final. Primeiro que o sabor vai ficar de coco, né? O açúcar de coco, ele tende a deixar a massa um pouco mais pesada e um pouco mais seca, porque ele também tem fibras, né? O coco ali tem bastante fibras. Então, é interessante você testar, mas não testar na substituição total. Ah, você nunca usou o açúcar de coco. Então, você troca uma parte do outro açúcar, usa a demerara,
E aí, na outra, você coloca o açúcar de coco para você não ter uma alteração muito significativa ali à primeira vista, tudo bem? Para você ir testando ali até onde você vai com cada tipo de açúcar, testar o gosto da família também, né? O seu gosto, porque é importante, cada um sente de um jeito. Eu, por exemplo, não gosto do adoçante, muitas pessoas podem gostar. Então, é importante você ir testando aos poucos para você conhecer as características que serão alteradas a depender do tipo de açúcar que você use, da proporção, e também quanto ao sabor e o resultado final que você sonha ali para sua família, tá bom?